no Cavaleiro Vermelho com a espada na mão, que significa guerra. Tá? Guerra, que é isso que vai vir depois. Então, primeiro vai falsa paz, aí guerra, aí depois preto e amarelo, né? Tá? Então, Pale Horse, né? O pálido, né? Mas como é que a gente chega nessa data? Como é que a gente chega nisso? Jesus, ele tem muitos códigos na Bíblia e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa. Olá, sejam bem-vindos ao canal Descobrindo. Eu sou a Ana Garcia e o que vamos revelar hoje pode mudar completamente a sua percepção sobre os tempos em que estamos vivendo. Em um dos episódios mais polêmicos do podcast Cortes do Inteligência, Daniel Mastral e Daniel Lopes levantaram um alerta. Existem pelo menos 9 anticristos em potencial à solta e 2025 pode ser o ano da grande revelação. Coincidência ou não, esse mesmo período está sendo marcado por algo que muitos consideram um sinal profético, que é a morte do Papa Francisco. Um evento que, segundo estudiosos das Escrituras, pode abrir o caminho para a manifestação do falso profeta, a figura espiritual que prepara a chegada do anticristo, descrito no livro de Apocalipse. Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que domina com poder político e outra que realiza sinais, engana as nações e convence o mundo a adorar a primeira. Estaremos vendo essas peças se posicionando agora diante dos nossos olhos? Bom, o cenário mundial está se transformando rapidamente, como guerras, crises, manipulação de massas, tecnologia avançada e agora líderes sendo retirados do tabuleiro. Mastral e Lopes afirmam: as evidências já estão entre nós e tudo pode se cumprir antes do que imaginamos. Lembrando que Daniel Mastral não está mais entre nós e também a morte dele chocou milhares de pessoas. Aí o Trump vai voltar, tá? Já fica adiantado aí pra você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, isso, ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou: não vai voltar, porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele tá lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender de ser o primeiro, né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Eu não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do 8º rei. A gente já falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né? Do Trump. Não foi eu que falei, não. Foi o Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem. Ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser ao contrário, porque ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno. Agora que ele é um chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos, uma alegoria, cresce em termos de poder. Destaque global. Destaque global. Entendi, um protagonismo internacional. Exato. Ele criaram órgãos, você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, tá falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Parece a ideia boa. A agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas. Sim. E tal, né? Então, o que acontece? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma googada aí, galera.
o outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então, o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem dois fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E uma outra questão também, eu creio que assim, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né? E eu peguei, eles mandaram uma foto para mim, isso é público, acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o terceiro templo. Reconstruir o terceiro templo. Eles querem... Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas... Já tem. Então, assim, só uma guerra poderia redesenhar o mapa. Tinha que ter. Tinha que ter uma guerra, eles tinham que ter a legitimidade de defesa. Eu fui atacado num dia santo, filmaram um monte de barbaridade, né, para que o mundo olhasse convencer a opinião pública, né, só que não convenceu todo mundo, né, ficou meio isolado, né. Aí o Hezbollah entrou também está entrando, agora o Estado Islâmico, agora estão ameaçando fazer um ataque simultâneo aí, exatamente, atualmente a gente está no mês de Ramadã, do calendário muçulmano, né, é um mês sagrado para eles. E aí eles termina hoje, eu acho, né? O Ramadã começou dia 11 de março, termina dia 10 de abril. Então é amanhã, né? Amanhã termina, né? Foi pertinho do eclipse, né? Parece que eles estão esperando terminar o Ramadã para poder... Isso, porque aí começa o primeiro ano... Se vingar, né? Entre o ano de Nissan. Aí entra Nissan, então eles querem atacar no mês de Nissan. Vira a chave, né? E outra coisa curiosa também, quando a gente fala em Páscoa, né, ela é importante para judeus e para cristãos. Né? Páscoa é uma data importante. E fizeram um ritual, isso eu falei nos vídeos, acho que eu falei aqui para vocês também, um ritual as sentas altas, tá? Alta magia, não é qualquer um, né? Qualquer fundo de quintal, alto né? Escalão. Alto escalão, fizeram um ritual no dia 31 de outubro de 2023 para abrir portais dimensionais. Então existem espíritos territoriais presos àquele determinado perímetro territorial, não podia sair de lá. Por leis espirituais? Por exemplo, que rege isso? Por exemplo, Jesus ele pega, expulsa os demônios lá no endemoniado Gadareno. Aí o demônio pega, pode ir pro porco, né? Por que ele pediu isso? Né? Porque ele era territorial aí. Para continuar na região. Para continuar na região. Não ia porque lá senão poço, ia pro poço. Ninguém quer pro poço. E é para sair dali é difícil. Não, pro poço tá lascado. Mas quem vai libertar que está no poço é Deus. O anjo vai trazer a chave e libertar Abaddon, que é o destruidor, vai liderar uma horda de demônios. E Apolion também, né? E tem demônios no Rio Eufrates também a Bíblia fala, mas é interessante porque o controle de Deus. O Apolo ele era o filho de Zeus, né? É como se fosse o filho de Deus. Faz analogia. Faz a corrente de Cristo, né? Exato, faz essa analogia. Apolion, né? Isso, essa pegada mesmo. Então eles estão preparando esse cenário. Então precisa ter uma guerra, precisa ter um caos. Uma guerra promove uma série de desdobramentos econômico, financeiro, abastecimento. Já está tendo crise de abastecimento na Europa. Logística, né? Na Europa já está tendo, né? Greve de agricultor, tal, já está faltando, né? Com essa ameaça, né? De um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. Né? A CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então Israel está em estado de alerta máximo, né? E você procurar pela internet, você acha aí, os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker, está tudo embaixo da terra, porque não sabe como é que vai ser. Então eles estão em estado de alerta máximo ali. E eles têm um poderio bom, né? E eles ainda ameaçaram os Estados Unidos, o Irã, folgado, né? Ameaçou, falou, se você intervir no nosso ataque e for proteger, a gente ataca vocês, né? Porque tem extremistas no mundo inteiro, né? Se calcula hoje 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e cerca de 20% seriam extremistas. Isso é mais de 350 milhões. É gente pra caramba, né? Maluco aí, né? Então, tem muito doido no mundo aí. E agora o Biden deixando o pessoal entrar à vontade. Quer dizer, abriu a porteira ali, né? E por isso uma das questões que o Trump volta também. Entendi. Ele garantiu, eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho, cordeiro abre.
Aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho, combate, conflito. O que tá segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo, né? O segundo selo entra o cavaleiro, um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho ele tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Que está ligado a sangue, está ligado a conflitos, né? Conflitos entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje o Trump falou isso numa entrevista. Eu postei, tá no meu canal do Instagram e deixaram lá, né? Então não podem tirar porque é verdadeiro. Né? Não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as letras. Eu vi as armas novas que eles têm, isso é aterrorizante. Armas assim de extermínio em massa, você assim, extermínio em massa. Tem a ver com coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita coisa. Colocaram muita coisa já. Coisa pra caramba. Em órbita, né? Tem muita coisa, né? Então, assim, vai vir mais coisa por aí, né? Então, tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então, biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Sim. Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Então, multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Mas se abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho vídeo lá no meu Instagram, tá lá. Eu falei, eu ponho ordem na coisa. Em relação à guerra de Rússia e Ucrânia, ele falou que ele vai tirar dinheiro, falou que a OTAN cortar o dinheiro da OTAN. A OTAN não é louca de atacar. A Rússia é muito poderosa, né? Eles têm mísseis que viajam 9 vezes a velocidade do som, né? Hipersônicos. Aquele Satã, né? Que eles chamam de Satã. Tem outro mais potente ainda, eu esqueci o nome. Eu acho que é esse. Pesa 2 toneladas, viaja 9 vezes lá do som, né? E cria uma nuvem de plasma em torno dele que o radar não pega. Então você não sabe onde o negócio está. E tem um alcance de 18 mil quilômetros, pode atingir qualquer local do planeta. Então eles têm um poderio grande, fora coisas biológicas, químicas que tem por aí que a gente não tem nem ideia. Não tem nem ideia o que tem, a gente sabe alguma coisinha. Só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg chega pra gente aí, que a gente acaba recebendo informações. Então vai começar esse cenário, como é que a gente chega nessa data? Eles fizeram o ritual dia 31 de outubro, né, de 2023. 2023 teve dia 7 ataque, né? Aí depois dia 13 teve o dia da ira, foi decretado dia da ira contra os judeus, né? Teve a eclipse, né? Também teve sinais dos céus, teve a eclipse e começaram a coisa começou a ficar pior, né? E eles entraram, o Hezbollah entrou numa base militar israelense, eles tinham um mapa, eles sabiam por onde entrar, sabiam a porta que estava aberta, sabe? Então, quer dizer, quem passou isso para eles? Como eles sabiam isso, né? Quer dizer, qual foi o furo da coisa? Né? Tem isso está na internet também, tá? É público, tem uma soldada israelense e ela fala, gente, não passa uma barata pela nossa cerca. Efrat Fenixson, o nome dela. Eu vi essa entrevista. Então ela falou, não passa uma barata pela cerca. Ela trabalhou até ali na fronteira com a faixa de Gaza. Ela falou assim, falei, isso aqui está estranho. Né? Passar um ratinho, toca o alarme. Né? Toca o alarme, né? E tem o domo de ferro também, tudo, inteligência artificial ali que pega com muita precisão. Mandam 5 mil mísseis, entra 2. Aquela barreira ali, aquela cerca, é a cerca mais monitorada do planeta. Sim, né? Tanto é que era para ser. Você chegou a ver a série na Netflix, Messiah? Vi. Então, ia ter a segunda temporada em 2023, não deixaram. Aí ficou para 2024, não deixaram. Sabe por que não deixaram? No roteiro, diz que o anticristo ia assumir o poder em 2027. Né? E aí eles não gostaram do roteiro e reprovaram. Cancelaram. Agora, por que 2027? Agora vamos chegar na parte interessante da coisa, né? Então, paramos no 2023. Não, e paramos no pré-tribulacionismo? Não, no Cavaleiro Vermelho com a espada na mão, que significa guerra. Tá? Guerra, que é isso que vai vir depois. Então, primeiro vai falsa paz, aí guerra, aí depois preto e amarelo, né?
Tá? Então, Pale Horse, né? O pálido, né? Mas como é que a gente chega nessa data? Como é que a gente chega nisso? Jesus, ele faz, tem muitos códigos na Bíblia e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa. Né? Porque eu escrevo, você escreve, né? Você sabe, às vezes um revisor vai lá, mexe e altera o seu personagem, né? Total. Mais de 300 bispos estavam dando pitáculo lá no cano para o Concílio de Nicéia. Né? Então, alguma coisinha, né, mexeram, né? Claro que a estrutura está preservada porque Deus, a sua sabedoria, colocou codificado, para eles não entenderem. Né? Então, e Jesus, ele dá essa analogia. Então eu estou às portas, né? Então 70 anos, 2018 estou chegando. Fica atento aí. Tivemos sinais astrológicos antes. 2014 e 15, 4 luas de sangue. Fenômeno raro, tetra de luas de sangue. Seguidas, né? Caramba. 2 em 2014. Difícil, né? Raríssimo esse fenômeno. 2 em 2014. E coincidiram com festas judaicas, festas importantes judaicas, né? Dos tabernáculos e tal. Então, quer dizer, você jogar no campo da estatística, isso aí é muito doido, sabe? Né? E a Bíblia fala sobre lua de sangue também e tal. Então, aí a gente está vendo o cenário montando, sinais astrológicos coadunando conosco. Em 2023, começaram também a falar, pela primeira vez, a NASA começa a falar que existe UFO. Mas até então não falava. Não admitia. Vamos conversar. Não fundamental, tem. Né? Aí eles começaram a falar. E o que eles... Tá aí na internet, isso é fácil de achar. Eles chamaram quem para o debate? Você lembra? Para debater o fenômeno UFO, chamaram teólogos. Não ufólogos ou cientistas, convocaram teólogos. Por quê? Se rolar o arrebatamento, for abduzido, a culpa é do alienígena. Já bota na conta dele. Põe na conta do alienígena, pronto, né? Mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, ele já tinha o projeto de construção de disco voador. Só que ele não tinha tecnologia na época, né? Mas ele já sabia que era possível fazer. Assim que a tecnologia Wi-Fi hoje, ele descobriu. Só que ele não deixou registrada. Tanto é que quando ele morre, ele não casou, porque ele um QI de 240, né? Igual Isaac Newton também, falou que não tinha tempo para casar. Que ele ele é muito trabalho. A cabeça dele, ele pensava muito, alcançava o futuro, né? E a tecnologia Wi-Fi veio dele, né? Ele já tinha deixado. Tudo ali. Assim que ele morreu, a KGB invadiu o apartamento dele, morava em hotéis, né? Pegou as anotações dele, escondeu, né? E o que sobrou, a CIA foi lá e rapelou o resto. Então, eles têm tecnologia ali. Ocultaram a base 51 durante muito tempo. Aí o Obama, depois de muito tempo, 2013, o Obama falou, existe, pronto, acabou. Aí morreu o assunto. Eu costumo até brincar, né, falar com os meus seguidores, olha, não fiquem de olho no presidente, olha sempre o vice. O negócio é o vice, porque quando tem uma eleição presidencial, todo mundo vai atacar o presidente. Né? Vai atacar, vai descarfunchar a vida, o debate, isso aqui. Ninguém nem sabe quem é o vice. Aí depois, se aquele cara lá, o principal, ele cai, o vice assume. O vice assume, né? Pois é. Então esses 8 caras que foram treinados, porque segundo as profecias, então o anticristo já deve estar por aí. Já deve estar por aí. É mesmo? Eita porra, ai meu Deus. E aí dessas 8 caras que estão sendo... São 9 treinados. 9 treinados. Qual que é vão escolher um por quê? Vão escolher pela maior capacidade de influência dele. Por exemplo, o genro do Trump, ele tem uma capacidade de influência muito grande. Ele está sendo um grande protagonista para estabelecer a paz no Oriente Médio. Está sendo positivo. O Trump, por sua vez, está preparando aí chega a ser um golpe, uma manobra para retomar o poder em agosto desse ano. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas ele já cantou a bola. Mas você sempre está tentando ver quem pode ser ou não? Não, eu sei quem é. O quê? Não, mas eu não posso falar, porque aí eu tô queimando as pessoas, entendeu? Não, mas como assim? Não, pode. Isso é informação que a população mundial tem que saber. Eu não sei nem falar agora, cara. Porra, você sabe. Exclusivo. Mas é o seguinte, se eu falo quem eu tô tirando a oportunidade daquela pessoa se converter. Porque aí vai todo mundo olhar para aquela pessoa com mau olho. Pô, aquele ali é um satanista, o anticristo, o escambau, né? Então, assim, eu prefiro que aquela pessoa tenha oportunidade de conhecer a Deus e mudar a rota dela. Fora do ar você pode falar pra gente. Fora do ar. Tá. Fora do ar. Mas você não pode nem dar uma dica, assim. É brasileiro ou não? Não. Tem brasileiro que dá apoio. Veja bem, tem uma equipe de apoio também, né? Tem equipes de apoio.
Né? O anticristo brasileiro seria demais, né? Pô. Não ia rolar o apocalipse, não ia acontecer. Cara, não ia ter verba pra fazer as coisas. Ia desviar as verbas, ia atrasar pra caramba. E ninguém acredita muito no brasileiro, né? Não ia ter moral. Imagina, ele vai falar, vamos começar a última guerra. O cara vai planejar, vai tudo errado, não vai... Cara, não ia rolar. Mas é americano ou não? Tem americano também. Não, mas em si, a pessoa. É a pessoa. Não, são 9. Você sabe um dos 9. Ou você sabe alguns, é isso? Eu sei alguns. Tá. Que eu tenho certeza. Eu acho que eu sei um também. Ele até falou no Filho do Fogo, eu teve um vídeo meu chamado Filho do Fogo, Profecia Cumprida. Né? Que eu relatei que um dos 9 veio no Brasil, né, em 2006, que era uma data importante para eles. Pesquisa aí. E ele veio bem próximo do 31 de outubro, que ia ter uma cerimônia satânica aqui. Eita. Então ele veio especialmente para isso. Então ele veio, deu uma parecida, só que você não acha, você acha uma notinha muito pequena, saiu na revista Veja, uma tirinha assim, né? Al Gore veio no Brasil, assim, uma coisinha pequena. Opa! Entendeu? Uma coisinha pequena. Ele veio mesmo. Os olhos espirituais de muitos ainda estão fechados, mas os que conseguem ver já sentem o peso do que está por vir. Daniel Mastral não falou por emoção, Daniel Lopes não teorizou por acaso. O que eles revelaram neste podcast ecoa profecias milenares e confirma o que está se alinhando no mundo espiritual e no mundo natural. O anticristo não surgirá no caos, ele surgirá como solução. E o falso profeta como guia que traz paz ao mundo, uma paz que custará a verdade. Com a possível morte do Papa, o palco está sendo preparado, o véu está sendo rasgado e o mundo prestes a ser conduzido por engano, milagres mentirosos e a adoração à besta. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja, porque a profecia não é mito, é um roteiro que está sendo seguido à risca. Aqui no canal Descobrindo, nós não apenas observamos os sinais, nós os interpretamos, nós os conectamos e juntos nos preparamos. E se esse conteúdo falou com você, compartilhe. Alguém precisa despertar antes que seja tarde demais. Que o Espírito da Verdade nos guie e que o tempo da preparação não se esgote antes da revelação final. Até o próximo vídeo, aqui no canal Descobrindo, onde o oculto é revelado e a profecia confirmada. Que Deus os abençoe e até a próxima.